Muito bem, LZ, e todo mundo que estiver assistindo o vídeo aí. Agora vamos falar sobre o envio de e-mails através do Lead Loves. Nós vimos aí no vídeo anterior onde ficam armazenados os dados, né, dos leads, que é a base de e-mails, como fazer a inclusão deles e importação também dos leads. Agora vamos para o envio do e-mail, que está o login, já está a senha aí. Vamos acessar o sistema. E aqui, mais uma vez, tela inicial, é o dashboard, né, o painel geral do sistema. E para a gente fazer o disparo de e-mails, a gente tem alguns caminhos. A gente tem aqui em campanhas e nós temos em máquinas. Como a lógica do Lead Loves é funcionar por máquinas, quer dizer, cada produto ou cada sistema de vendas ou campanha de vendas você organiza em máquinas, é sempre recomendado que a gente vá em máquinas, mas eu quero só mostrar antes que existe essa opção aqui também. Então você pode clicar aqui em campanhas, ele vai abrir aqui a tela de campanhas. E aqui eu posso criar uma nova campanha. Aqui ele tem agendadas e enviadas. Então se eu clicar aqui em enviadas, vamos ver se tem alguma aqui, não tem nenhuma feita aqui. Por quê? Porque aqui, nesse sistema, né, que está com esse login, a gente não fez nenhuma campanha por aqui, a gente não fez nenhum envio por aqui. Mas é possível enviar também por aqui. Qual é a diferença de fazer um envio por campanhas e o envio por máquinas? Porque aqui, quando a gente dispara um e-mail diretamente daqui, é possível disparar um e-mail que vá chegar para os leads de mais de uma máquina. Então, eu posso vir aqui nesse botão aqui embaixo, ó, esse mais, para criar uma nova campanha. E aí ele vai pedir qual é o formato de e-mail e em seguida ele vai perguntar para qual máquina eu quero enviar, utilizar os leads dela para enviar essa mensagem. Tá? Eu vou cancelar isso aqui, mas o processo de criação vai ser igual que nós vamos fazer em seguida. É só para mostrar que aqui em campanhas também é possível criar uma mensagem para disparar para a base de leads, e sendo aqui em campanhas eu posso disparar para mais de uma máquina ao mesmo tempo, eu posso escolher mais de uma máquina. Aqui quando eu vou em máquinas não, eu vou disparar uma mensagem para os leads daquela máquina, e aí não vai para os leads de outra máquina, certo? Então eu tenho o caminho aqui de campanhas e tenho o caminho de máquinas. Então agora vamos no caminho normal, que é o caminho que a gente mais utiliza, que é o caminho das máquinas. Então eu cliquei em máquinas, ele vai abrir aqui as máquinas que estão disponíveis, e aí eu vou clicar aqui na máquina que a gente está ativa, que é a máquina Elazia Barbosa ali do Resiliência Top. Então ele vai aparecer aqui também o painel geral da máquina. Ele tem aqui sequências de e-mail, broadcast, páginas, formulário de captura, leads, história, configurações, que nós vimos aqui algumas opções no vídeo anterior. Para a gente falar de envio de e-mail dentro dessa máquina, nós estamos falando então de duas formas, sequência de e-mail e broadcast. Sequência de e-mail é quando você tem um e-mail automático para enviar para o lead, ou seja, a partir do momento que a pessoa entra no sistema, que ela se cadastra no e-book, numa página de captura, no webinar, alguma coisa, a partir do momento que os dados dela entram no sistema, ela pode, a partir daí, receber uma sequência de e-mails programados. Então, e-mail 1 no dia 1, e-mail 2 no dia 2, e-mail 3 no dia 5, você que determina a programação de quando ele deve receber esse e-mail programado. E aí, essa programação ela vai ser cumprida para cada e-mail. Então, cada e-mail vai ter a sua programação automática pelo prazo que foi programado para disparar o e-mail. Então, a gente tem a sequência de e-mails. Então, vou clicar aqui em sequência de e-mails só para a gente ter uma visão geral de como funciona. Então, clicando aqui, ó, você tem vários funis. Tá? Aqui tem alguns funis. Tem o funil de entrada, engajamento tripwire, engajamento core offer, e-book lidando com situações difíceis. Tá? Isso aqui são campanhas que já estão rodando. Eu posso criar novos funis. Como é que eu crio um novo funil? Eu vou aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, criar novo funil. Aí eu vou dar um novo nome para esse funil. Eu posso utilizar ele como duplo opt-in, que é aquele funil onde quando a pessoa se cadastra, ela só é ativada se ela for lá no e-mail dela e receber uma mensagem de confirmação. Ou, o que é mais normal, a gente não marca aqui e deixa que a pessoa
quando se cadastra, automaticamente ela já está ativa e não precisa confirmar o e-mail, certo? Normalmente a gente faz isso para quê? Para aumentar o número de cadastros. É claro que a qualidade diminui também, mas a gente garante aí um número bom de cadastros. Para quem deseja mais uma lista de maior qualidade, aí é importante você ativar o Double Opt-in. O Double Opt-in significa que a pessoa, além de se cadastrar, ela vai receber um e-mail e nesse e-mail ela vai confirmar o cadastro. Depois de ela confirmar o cadastro, é que esse e-mail, esse cadastro é ativado no Lead Lovers para ele receber novas mensagens. Então a pessoa que não ativa o e-mail não recebe novas mensagens. E aí você tem um cadastro, um e-mail de maior qualidade. Por quê? Porque a pessoa ativou, porque a pessoa tem um e-mail válido, tem um e-mail que funciona e ela vai efetivamente receber as próximas mensagens. Você tem uma garantia maior de que ela vai receber novas mensagens. Mas em geral a gente deixa isso aqui desativado para deixar em cadastro simples. Ela se cadastra e automaticamente o e-mail dela já está no sistema para receber novas mensagens. Ok? Vou cancelar aqui. A partir do momento que você cria um novo funil, é só criar novas mensagens. Então você vai criar aqui, ó, adicionar e-mail. Ele vai pedir aqui mais uma vez o formato do e-mail que você quer enviar. Eu vou colocar aqui, você tem o editor avançado. O que é o editor avançado? No editor avançado você tem a opção de adicionar imagens, blocos, colorir o fundo de uma maneira mais fácil, né? Vou adicionar botões. Então aqui, ó, você tem um bloco de texto, você tem um bloco de imagem, você tem um bloco de botão, você tem um bloco de divisores, você tem um bloco de plugin para redes sociais, você tem um bloco de código HTML. Cada bloquinho desse você vai clicar e arrastar para dentro da mensagem para ir formando o corpo da mensagem que você quer. Então é clique e arrasta. E aí nesse clique e arrasta você vai montando de uma maneira mais visual, uma maneira com design, né, mais estruturado a mensagem de e-mail. E o editor simples, que é mais para as mensagens de texto. Tá? Então quando usar um, quando usar outro. Então, o editor avançado é mais para você trabalhar com layouts de imagens, né, com fundo colorido, essas coisas assim. E o editor simples para você usar texto. E nas campanhas de marketing digital, geralmente a gente usa mais texto, porque prende mais a atenção das pessoas e elas entendem que é uma mensagem mais pessoal e menos comercial. Tá? Então, geralmente a gente usa editor simples. Mas nada contra também usar o editor avançado, com design, layout e tudo mais, desde que seja algo simples e focado na sua estratégia. Tá? Então, você pode usar editor avançado, editor simples, e o editor simples é o que a gente mais utiliza. Vamos deixar aqui no editor simples, vou continuar. E aqui no editor simples, aqui já está pronto para eu entrar com texto, olha só. Posso entrar com texto aqui e tal. Então, vou só refazer aqui. Então, olá. Olá. Tudo bem com você? Hoje quero compartilhar sobre etc, etc, etc. Tá? Então aqui você vai colocar a sua mensagem e a sua assinatura. Tá? Algumas dicas aqui na hora de fazer esse texto. Primeiro, quando você faz o texto aqui, e se você estender muito o texto, é claro que ele vai tomar todo o espaço, né, da tela, e aí ele vai se ajustar conforme o formato do dispositivo, seja computador, um iPhone, um smartphone, um Android, e aí ele vai adaptar o texto. Uma outra alternativa é você, em vez de colocar o texto aqui no canto, você inserir uma tabela. Então aqui tabela, um por um. Vou formatar aqui a tabela. Uma largura boa aqui é 600. Não precisa pôr a altura, porque a altura é conforme o texto. E vou colocar ela centralizada. Então o que acontece? Ó, a tabela vai ficar aqui no meio. Então quando ele abrir no celular ou no computador, essa mensagem vai aparecer no meio do e-mail. E é um formato mais interessante, mais confortável para a leitura também. E vai ter uma limitação também aqui de parágrafo, né? Não vai preencher a tela inteira. Então fica melhor para a leitura, tanto no computador quanto no smartphone. Tá? Então você pode usar essa formatação. Você pode também adicionar imagens. Tá? Então aqui ó, você tem inserir imagens.
e você tem aqui minhas imagens do Lead Lovers. Você tem essas duas opções. Tá? Então vou aqui colocar aqui, ó, minhas imagens. Você vai aqui procurar as imagens que você já subiu, ou você pode subir uma nova imagem no Lead Lovers. Tá? Vou colocar essa aqui, ó. Então vou colocar que ele tem aqui 480 de largura. Então, aqui subiu 480 de largura, né? A coluna inteira aqui, a tabela tem 600, coloquei 480 para ela encaixar ali e ficar um espaço sobrando. Tá? E você pode inserir por aqui também, ó. E aí você já tem que ter o endereço da imagem. Como a gente não tem o endereço, geralmente você vai utilizar aqui, ó, minhas imagens Lead Lovers. Então aqui é um caminho onde você pode usar as imagens que já estão no Lead Lovers ou subir um novo arquivo do seu computador clicando aqui em escolher arquivo. E aí você vai subir um novo arquivo. Depois que você subir o arquivo, escolher o arquivo, você vai clicar em Upload, ela vai aparecer aqui embaixo. Aí você seleciona e ela vai ser carregada aqui. Você define a altura e a largura que você quer. Geralmente coloque uma largura no limite dos 600 lá, no máximo 600, para ela poder caber dentro daquela tabela. Ou se for fora da tabela, você pode definir uma largura maior, né, ou menor, conforme o formato que você quer. Vou cancelar aqui porque já tem uma. Depois que você colocou a imagem, é importante que você, é claro, se eu estou falando de uma imagem com um vídeo, né, no caso aqui um vídeo do YouTube, eu preciso colocar o link nessa imagem. Então eu seleciono a imagem, ó, cliquei nela, selecionei, e aí eu clico aqui nessa correntezinha aqui, ó, que significa inserir ou editar um link. Então aqui eu vou colocar o link, coloco aqui http://youtube.com/xyz, que vai ser o link lá do vídeo, tá? Aqui eu estou só simulando, vai ser o link lá do YouTube que você quer mandar mandar a pessoa. Agora, se você está mandando ele para um artigo, alguma coisa assim, é claro, tem que ser o link da página. Então você vai mandar o link para onde você quer que ela vá. E outra coisa importante aqui é que abra uma nova janela. Então, quando a pessoa clicar na imagem, o dispositivo que ela estiver usando, o computador ou o smartphone, vai abrir uma nova janela que vai abrir o link. Tá? Então, ok aqui. Então, agora essa imagem ela já tem o link. Eu posso adicionar um link também em cima do texto. Então, aqui, ó, posso escolher qualquer texto aqui, ou eu posso digitar um, né? Tipo, clique aqui para acessar agora, que é a nossa chamada de ação, Call to Action, né? Clique aqui para acessar agora. Então aqui eu posso selecionar esse texto, posso pôr um negrito antes aqui. Vou lá clicar em adicionar o link. E aí eu posso aqui mandar ele para o link que eu quiser. Tá? http://, vou mandar ele para o site daqui. É claro que quando você tem uma mensagem para mandar para a lista, é importante você ter coerência nos links, na chamada de ação e nos links, que sejam o mesmo link. Tá? Não é produtivo, né, e não é estratégico você mandar uma mensagem com vários links diferentes. Tá? Estou só dando um exemplo aqui. Então aqui, aí eu coloco janela também, nova janela, e aí ok. Então agora nesse texto também tem um link. Tirou o negrito, vou colocar o negrito aqui de novo. Pronto. Tá? Então tem um link aqui no texto e tem um link na imagem. Tá? Então você pode fazer também essas inserções de link no meio do texto ou na imagem que você colocar, ou ainda, e aí vem a terceira opção, que é você adicionar um botão. Tá? Onde é que está o botão? Ele está aqui, ó, nesse maisinho aqui com o colchete deitado aqui, ó, assim, com essa linha embaixo. Então você tem inserir botão. Clicou aqui, você vai colocar o link para onde você quer que a pessoa vá. E aí, clique aqui, chamar a ligação, né? Para acessar agora. Você pode escolher a cor, né? Azul, verde, laranja, roxo, qual que você quiser. O tamanho do botão, pode colocar aqui o maior. Aqui a cor do texto, tá branco, ok? Vou deixar branco mesmo. E aí, inserir. Então, olha só, agora tem um botão, eu tenho a imagem e tenho o texto, todos eles com link. Então, quando você enviar isso para a lista, todos eles vão ter o link ativo.
Aí você fala assim, eu tenho que colocar essa imagem centralizada? Tem, você seleciona a imagem, vai aqui em centralizar, pronto, a imagem centralizada. O botão é a mesma coisa, vou ali centralizar, pronto. E aí, o texto da mesma forma. Tá? Então agora está tudo centralizado. Tem que ser centralizado, tem que ser na esquerda? Você que decide, dependendo do teu padrão também, né? Não vai fazer um e-mail de um jeito, outro e-mail de outro, né? Então é bom manter o padrão. Se você sempre coloca imagens no canto, põe no canto. Tá? E aí deixa o botão no meio, se você usa botões no meio. E assim por diante, tá bom? É só questão de padrão e de manter a coerência com o formato das mensagens que você manda para sua lista. Aqui ok, então vou finalizar por aqui essa parte de construção do texto. Nós estamos editando o texto. E aí, vamos considerar como concluídos e vamos avançar. Tá? Aqui embaixo, bem aqui embaixo, o botão avançar. Então aqui você tem várias ferramentas, tá? Ferramentas básicas, como é o Word mesmo, você pode aumentar o tamanho da fonte, você pode mudar a fonte, formato, você tem várias opções aqui, pode ficar à vontade, sem exagerar, né? Com equilíbrio nas cores, no padrão das mensagens e também muito cuidado aí na hora de revisar o texto. Às vezes a gente sempre acaba na pressa, disparando com erro de português, isso é muito ruim, né? Pode acontecer, acontece com qualquer um, mas é bom a gente ter esse cuidado, esse alerta. Então vamos aqui em avançar, tá? Avançou, ele vai pedir o assunto do e-mail, que é o título que vai aparecer lá na caixa de entrada da pessoa que receber, e a conta que você vai usar para disparar esse e-mail, que é a conta que já está configurada no Lead Lovers. Tá? Então o assunto do e-mail vamos lá, dica de produtividade, por exemplo, para hoje. Tá? E aí, lembrando assim, o título do e-mail, é claro que a gente está só simulando, mas o título do e-mail, ele tem uma missão. E a missão do título do e-mail é fazer as pessoas abrirem. Então você tem que analisar e pensar, você no lugar da pessoa que está lendo, se o título que você está criando desperta nele a necessidade de ele abrir o e-mail para ler o que está lá dentro. Então se você acha, e se você considera, e se você tem outras pessoas também para dar opinião sobre os seus títulos, avalie isso. Se ele desperta a intenção e o interesse das pessoas em abrir e ler o e-mail. Tá? Então essa é uma questão importante. E o texto do e-mail, ele tem que ser também tão interessante a ponto de fazer a pessoa cumprir com a ação, que é a ação de clicar, que é a ação de assistir, que é a ação de responder, que é a ação de te dar um feedback sobre o e-mail que você mandou, enfim, ele tem que responder aquele e-mail com alguma ação, tá? Então, o assunto tem que fazer abrir e o texto tem que fazer ele cumprir com a ação. Aqui você tem algumas opções de datas. Então lembra agora que a gente está na sequência automática de e-mail criando um e-mail novo. Então se eu estou na sequência automática de e-mails, eu posso ter uma data fixa para envio, ou o que é mais comum é que eu quero que esse e-mail seja enviado 3 dias após o cadastro desse e-mail. Então eu coloquei aqui, 3 dias após o cadastro desse e-mail. E além disso, eu quero que seja enviado 3 dias após o cadastro dele, entre as 9 da manhã e as 10 da manhã. Tá? E qual dia que eu quero que esse e-mail possa ser enviado? Qualquer dia da semana ou somente em dias úteis. Eu posso tirar aqui o domingo e eu posso tirar o sábado. Então eu quero que seja enviado 3 dias depois de a pessoa ter se cadastrado, entre 9 e 10 horas, quando for dia útil. Tá? Então você tem essas opções aqui de programar esse e-mail para sequência automática. Tá? Então você vai enviar, a pessoa se cadastrou, ela vai receber aquele primeiro e-mail que já está lá na sequência automática que nós vimos antes de entrar aqui, nessa tela. Agora você está dizendo que quer que ela receba essa nova mensagem 3 dias após o cadastro dela, que é a mensagem anterior. E também entre 9 e 10 horas da manhã. E também que seja em dias úteis e não sábado e domingo, que nós tiramos sábado e domingo daqui, certo?
Outra opção aqui é anexo. Você pode também anexar arquivo, PDF, uma planilha, um checklist, um documento do Word, você pode adicionar aqui. Não recomendo também você mandar arquivo por aqui, porque pode pesar a mensagem. Tá? Então, recomendo sempre que você mande através de link. Né? Se for um arquivo, um doc, alguma coisa, você pode mandar o link pelo Google Doc ou pelo OneDrive. Né? Então, você pode mandar o link ao invés de mandar por aqui para o anexo, para não pesar a mensagem. Tá? Ainda mais as pessoas que usam celular, né? Usam internet pelo celular ou abrem e-mail pelo celular, elas costumam não abrir tanto anexos dentro do e-mail. Então é importante você mandar o link. Ok? Então é isso. Depois de feito isso aqui, ó, você vai salvar. E aí, depois que você salvou, esse e-mail automático está pronto e ele vem para cá. Ó. Dica de produtividade para hoje, tá vendo? Já tinha esse, agora entrou esse. Tá? E aí ele já está entrando aqui, ó, verdinho, que quer dizer que ele está ativo. Esse e-mail está ativo. Tá? Então é isso. Aqui nós estamos dentro da sequência de e-mails, criando uma sequência automática. Nós criamos um e-mail. Esse e-mail nós aprendemos como é que produz o texto, qual insere link, com imagem, botão ou texto dentro de uma tabela. E também como que a gente programa ele para ele realmente ficar automático. Certo? Esse aqui eu vou excluir. Foi só um teste nosso. Então vou remover. Tem certeza que deseja remover? Sim. Pronto, item removido. Só o que está realmente lá programado. Então, como é que está funcionando esse funil aqui? Ó, ele tem um e-mail de entrada, boas-vindas. Então, esse é o e-mail de entrada. Então, o lead, quando ele se cadastra, ele recebe esse e-mail. Tá? E ele tem uma regra aqui, ó. Ele tem um gatilho. Então, o que acontece aqui nesse gatilho? Cliquei ali, ó. O que acontece? Quando a pessoa abre o e-mail, e aqui ele está configurado como abertura, quando ele abre o e-mail, ele move o lead para outra máquina funil a sequência. Então, quando ele abre o e-mail, ele sai da sequência que ele está, que é o de boas-vindas, e vai para o engajamento tripwire, que é a sequência de baixo. E aí ele recebe o primeiro e-mail daquela sequência. Ok? Então, aqui tem um gatilho que faz esse lead sair dessa mensagem e ir para essa mensagem, certo? Então, quando ele vai aqui para essa mensagem, aqui também tem uma programação, deixa eu ver aqui, se eu clicar aqui nele, ele vai mostrar como é que ele está. Tem um texto, tem link, bem simples, né? E aqui ó, ele tem uma programação. Ó. Ele está programado para ser enviado um dia após o cadastro lead, entre 10 horas da manhã e meio-dia, em qualquer dia da semana. Tá? Então, aqui está inclusive domingos e sábados. Tá? Então, essa é a programação daquele e-mail. Então, eu vou cancelar aqui. Tá? E aqui, cada um tem a sua sequência, ok? Então, só para entender como é que funciona a sequência de e-mails. Então, essa é a forma de você mandar e-mails automáticos para a lista dentro de uma sequência. Agora acontece o seguinte, pode ser que mesmo tendo essa sequência programada, você queira mandar um artigo da semana, um novo vídeo do YouTube, um convite para uma live no Facebook, e aí não está programado, né? E nem deve ser programado porque é uma coisa excepcional. Então, para esse tipo de mensagem, você manda um broadcast. Broadcast é esse envio fora do programado, é uma transmissão. Né? Broadcast é a tradução literal é transmissão. Então, a transmissão é esse e-mail não programado. Então, você tem aqui os a enviar, que você pode programar, né, para datas futuras, e os que já foram enviados. Tá? E aqui nós temos vários. Então, você tem todos eles aqui. Então, como é que você faz para enviar um novo e-mail para a lista que não seja programado? Então, você vai aqui no Broadcast e clica aqui no botão Novo Broadcast. Ele vai dar as mesmas opções de construção do e-mail. A diferença agora é que você não está dentro da sequência automática. Então, vou colocar aqui também editor simples, você vai ver que é a mesma coisa. Aqui eu não vou refazer todo o processo, nós já fizemos lá, só para testar aqui, ó.
E aí você clicando em avançar, ele vai perguntar a mesma coisa, o assunto do e-mail, a conta para disparo, os anexos ou o teste AB. O que é o teste AB? O teste AB, no broadcast, ele faz o seguinte, você pode colocar um novo título aqui, e ele vai pegar uma amostra da lista e disparar pedaços para parte da lista, um título, para outra parte, outro título. Ou seja, ele vai testar qual que chama mais a atenção das pessoas para abrir o e-mail. Aquele que mais abrir vai ser o vencedor, e o vencedor é disparado para o resto da lista inteira. Tá? Isso eu preciso de fazer aqui, isso é bem interessante, é só clicar aqui em ativar. E, voltando aqui, você tem também o envio inteligente. O inteligente, ele ativa também essa questão de o sistema aprender quais os melhores horários, quais os melhores títulos, os melhores formatos de e-mail, né, e aí ele vai te dar o feedback disso. Né, e aprender com o envio, que é com relação à conta de disparo de e-mail também. Qual que retorna mais resultado. Tá? Então, são formas de o Leadlove te ajudar a fazer uma relação, né, um relacionamento com o teu lead de uma maneira mais eficaz. Tá? Então, você tem essas opções. Bom, aqui nós já vimos, eu vou só cancelar. Basicamente é isso. Tá? Então, sequência de e-mails são e-mails automáticos, programados em sequência, para que cada lead receba naquele tempo programado. Broadcast, um e-mail fora da programação, com uma novidade, com um artigo, com um vídeo, com um convite para uma live, com uma oferta diferente, não programado, que aí eu quero disparar para a lista inteira dentro dessa máquina. Um detalhe aqui é que às vezes a pessoa ela se cadastra na lista ou ela é importada na lista e ela não entra na sequência, né? Porque para ela entrar na sequência, ela tem que cumprir os requisitos. Então, qual que é o requisito para entrar nesse funil de entrada? Ele se cadastrar na página de captura. Então, às vezes você importa uma lista, mas ele não se cadastrou na página de captura. Então, como é que você faz para ele se cadastrar na página de captura? Você manda um broadcast convidando ele para a página de captura. E aí, após ele se cadastrar na página de captura, ele vai entrar na sequência automática que você quer. Né? Então, o broadcast ele também serve para esse mecanismo de ativação da lista, para você ativar a sua lista. Ativar como? Mandando ele para uma página de captura e a partir dessa página de captura, levando ele para uma sequência automática. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que você importa uma lista ou que cadastra manualmente, ele está interessado naquela sequência automática. Então, primeiro você convida ele para a página de captura para ele ser ativado se ele realmente tiver interesse naquele tema, naquele assunto. Tá? E aí uma diferença do broadcast aqui também é que mesmo que ele não esteja na sequência de e-mails, quando você faz o broadcast, ele também faz parte desse público de recebimento dessa mensagem. Então você manda para todos, tanto para os que estão em sequência, como para os que não estão em sequência, mas que estão dentro dessa máquina. Ok? Então é isso. Essa é a parte de como enviar mensagens para a sua lista, manter o relacionamento e também gerar resultados com o e-mail marketing através do Leadlogs. Ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abração e até o próximo.